nome também é o ministro Luiz Roberto Barroso, nascido em Vassouras, 1958. Também foi advogado, procurador do Estado do Rio de Janeiro, professor da UERJ. Barroso também tem a típica família do poder local no interior do Rio de Janeiro. Ele vem também de uma família muito importante em Vassouras, filho de Roberto Bernardes Barroso e de Judite Luna Soriano. A mãe era advogada de origem, uma família imigrante de origem sefardita, mas pelo pai pertence às principais oligarquias de Vassouras. Foi advogado, Faculdade Nacional de Direito, também a questão sempre do poder local, vereadores, presidentes da Câmara Municipal, né, entrou depois no Ministério Público. O avô paterno, Jorge Coulomb Barroso, também foi prefeito de Vassouras, filho do coronel João Antônio Teixeira Barroso, grande fazendeiro. E aí a gente levanta todas as grandes famílias latifundiárias de Vassouras, que afinal foi um dos centros do café no Império no século XIX. Então, o caso da família Barroso é uma família muito tradicional, da velha classe dominante tradicional do interior do Rio de Janeiro. Você vê como o padrão é semelhante. O Gilmar Mendes está lá em Diamantino, Mato Grosso, mas é a mesma estrutura social de poder local que o Barroso no Rio de Janeiro. E às vezes a mentalidade, o ethos, é o mesmo do antigo senhoriato. Na aparência, modernidade, inovação, liberalismo. Na essência, são as velhas famílias do poder imperial colonial, quando não famílias escravistas ainda do século XIX. No caso de Vassouras, no Rio de Janeiro, houve 4 ministros do STF, inclusive o Sebastião Lacerda, ligado à família do Carlos Lacerda, no famoso golpe triste, golpe de 1964. Depois ele foi escanteado. Então, muitas vezes, são famílias do antigo regime. Na aparência, o discurso moderno, o discurso de direitos, e na prática, o ethos, o hábitos da velha classe dominante tradicional, seus privilégios, não é? Suas questões de casta hereditária, de certa maneira. Seguindo adiante, temos agora um Luiz Edson Fachin, um ministro. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, em Rondônia, 58, mas ele vem para o interior do Paraná, faz a sua carreira jurídica no Paraná, advogado, procurador, foi nosso colega, professor da Universidade Federal do Paraná. Tanto ele como o Moro, né, estiveram aqui na assim chamada Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, e é a mesma lógica familiar. Mesmo o Fachin sendo um produto da imigração europeia, italiana, do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Paraná, é a mesma lógica familiar que ele reproduz e constitui. Casado com a desembargadora Pelo Quinto, Rosana Mara Girardi Fachin, pai de Melina Fachin, também advogada, professora da UFPR, é a Melina casada com Marcos Alberto Gonçalves, filho de Marcos Gonçalves, que foi um alto executivo nas empresas da família Batista, do grupo JBS, todo aquele escândalo anterior com o presidente Temer, com grande impunidade. E, é claro, eles também criam um escritório familiar, o escritório Fachin Advogados. Então, a mesma lógica de famílias antigas que têm genealogias desde o período colonial. Então, é uma genealogia nova da imigração europeia, euro-brasileiros, do interior do Rio Grande do Sul e do Paraná, mas que absorvem o ethos, a mentalidade, os hábitos de classe das instituições arcaicas do Poder Judiciário no Brasil. O último nome é o ministro Alexandre de Moraes, nascido em São Paulo, graduado na USP, tem uma longa carreira política em São Paulo, foi promotor de justiça,
secretário de Justiça, esteve no Conselho Nacional de Justiça, advogado, secretário de Segurança Pública, teve várias atividades importantes. Aí, indicado pelo golpista Temer como ministro da Justiça depois do golpe. Então, é também uma família que é nova no campo jurídico. Mas, da mesma maneira, é uma família que opera em rede, uma vez que a mulher dele, Viviane Barci de Moraes, sócia no escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados. Ele teve um filho também recentemente formado na USP, no Largo de São Francisco. Então já forma mais uma unidade jurídico-política atuante no Brasil. Muito bem, então para concluir, verificamos a lógica familiar, verificamos a existência de famílias de longa duração, outras são novas, mas rapidamente copiam e empregam a mesma lógica familiar de famílias que vêm do período colonial, reproduzindo o arcaísmo do poder judiciário, uma vez que a justiça no Brasil é uma justiça de classe, é um poder pré-moderno, a grande autonomia pessoal para os magistrados, e é o famoso perseguem quem eles querem, protegem os seus. Vejam o caso do ex-presidente Lula, perseguido num processo sem provas, um preso político para facilitar a eleição de Jair Bolsonaro. De outro lado, o ex-senador, o atual deputado Aécio Neves. Como ele vem de uma oligarquia da antiga fidalguia de Minas Gerais, afinal neto de um ex-quase presidente da República, de uma família de parlamentares, grandes fazendeiros em Cláudio, com seu próprio aeroporto em Cláudio. O que é que aconteceu com Aécio Neves? Foi absolvido, então há uma proteção. Aí a gente vê a seletividade do poder judiciário e a sua lógica familiar, de modo que o antigo regime das ordenações, lamentavelmente, continua entre nós. A modernidade ainda não chegou no Brasil. Com isso, concluímos mais uma apresentação e até a próxima. Fiquem todos bem.